A missionária Kátia Lima congrega com a sua abençoada família na Assembleia de Deus do bairro Amazonas, em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. Deus a tem usado na ministração da palavra e vidas têm sido restauradas através do seu ministério. Você acabou de adquirir uma mensagem que vai edificar a tua vida. Ouça com muita atenção. Estas e outras mensagens vão falar profundamente no seu coração. Que Deus te abençoe. Não deixe que nada impeça de você ouvir a voz de Deus. Amém? O único barulho que eu quero ouvir é de glória, aleluia, no momento certo. Amém? Amém? Com vocês, a missionária Kátia Lima. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu me sinto muito honrada em poder estar aqui nesta noite com os irmãos, com as irmãs, para adorar e bendizer o nome do Senhor. Quero agradecer o convite que nos foi formulado pela missionária Ruth, pelo pastor Roberto. Nós amamos esta família, porque já conhecemos já há alguns anos, e Deus tem colocado amor no nosso coração por esta família e por esta igreja. Eu estava comentando aqui com a irmã Ruth, que eu nunca vi um pastor presidente descer e recolher a oferta dos irmãos. E aqui foi a primeira vez, e isso é uma lição para nós. Eu louvo ao Senhor pela vida do pastor Roberto Ribeiro. Eu gostaria de estar lendo o texto onde está inserido o tema que as irmãs escolheram. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, no versículo 8 em diante. Diz assim: Elias no monte Horebe. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Eu gostaria que as irmãs e os irmãos repetissem comigo o versículo 11, o qual é o tema que as irmãs escolheram. Vamos juntos? E ele
Vire-se para essa pessoa linda que está aí do teu lado e diga assim: minha irmã, meu irmão, ponte hoje perante a face do Senhor e sai da caverna, porque a caverna não é eterna. Aleluia, glória a Deus. Ainda de pé, só mais um pouquinho. Fique de pé só mais um pouquinho. Os irmãos, coloquem a mão no coração. Você vai fazer essa oração comigo agora. Presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Aleluia. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Eu sei que te aborreço, mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, falar comigo, estou ouvindo. Fala comigo acordada ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero ouvir. Cante com a tua alma. Não me deixe, não me deixe sozinha. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Dê um abraço nesta pessoa que está aí do teu lado, Dê. Um abraço abençoado, cheio da unção. Diga para ele: Deus não tem te deixado, não. Nem um minuto sequer, Ele está contigo. Ele tem te sustentado. Se você está na caverna, Ele está contigo e vai te tirar de lá. E
na hora da luta, que Ele vem e diz assim: estou contigo. Ora, não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que eu não possa ultrapassar. E se estou fraca, oh, me esconda em tuas asas tão segura, me agasalha no teu manto de ternura, oh, me transporta como um vento sobre o mar. Erga tuas mãos para os céus e sinta o Senhor segurando nas tuas mãos agora. Ele não tem te deixado, não, nem um minuto sequer. Ele está contigo. É um Deus que te sustenta, que te dá força, que enche o teu coração nesta noite de alegria e de ânimo. Aleluia, glória a Deus. Deixe, Senhor. Aleluia. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Exalte, 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 exalte. Aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sinto a glória do Senhor aqui nesse lugar. A glória de Deus se faz presente aqui nesta noite. Podei vos assentar, irmãos, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O tema que as irmãs escolheram diz: mulher, põe-te perante a face do Senhor. Mulher, põe-te perante a face do Senhor. E eu estava orando para Deus me dar uma mensagem em cima deste tema, e todas as vezes que eu sou chamada para pregar em algum lugar, eu sinto uma tremedeira. Parece até que faz pouquinho tempo que a gente prega. Tem o que, uns 24 anos que eu prego. Meu namorado de 22 anos ali, o Laércio, tem 22 anos que a gente namora, né? 1 ano de namoro e 21 de casado. Então é 22 anos de namoro, e ele já me conheceu pregando. Mas cada dia que passa, cada vez que eu vou pregar, parece que minha perna treme mais. Eu ainda estou aprendendo. Eu estava orando: Senhor, eu quero uma mensagem em cima desse tema. E o Senhor me fez me lembrar de algumas coisas, e Deus me deu uma mensagem, não em cima do tema, mas em cima do texto onde se encontra o tema. E o tema desta mensagem é, que Deus colocou no meu coração e mandou transmitir aqui nesta noite: como vencer o desânimo, como superar o desânimo. Oh, irmãos, se tiver uma pessoa somente aqui que precise desta palavra, eu já vou me dar por satisfeita, porque eu sei que Deus te trouxe aqui porque te ama, porque tem algo na tua vida. Se tiver apenas uma pessoa que precise desta palavra, é porque Deus te ama muito e te trouxe aqui somente para ouvir isto.
Ele quer te tirar da caverna. Ele quer te animar nesta noite. Aleluia. Desânimo. Todos nós experimentamos, irmãos. Não tem crentinho e não tem crentão. Não tem crente que se diz fraquinho, nem crente que se diz cheio da unção. Todos nós enfrentamos o desânimo, nem que seja uma vez só na vida, mas todos nós enfrentamos o desânimo. Desde o pastor até o porteiro da igreja enfrenta o desânimo ou vai enfrentar um dia. Eu não sei se você que está aqui nesta noite está sofrendo hoje desta enfermidade espiritual, dessa enfermidade do desânimo, se está sofrendo agora, não sei. Outras podem estar aqui e já conheceram esta enfermidade, já conheceram, já passaram por isso e sabem que se enfrentá-la novamente, não estão preparados para enfrentar. Ou talvez tenha alguém aqui também nessa noite, e que tem alguém na tua família, um ente querido teu, um amigo mais chegado, ou alguém que você conhece, que está passando por esta enfermidade que parece insuperável, parece incurável, e você não sabe como ajudá-la. Você não sabe como ajudar esta pessoa, mas eu tenho certeza que tem alguém aqui com esta enfermidade, porque se não fosse assim, Deus não teria me dado esta palavra nesta noite. Aleluia. Elias é um caso típico de desânimo. E com sua história a gente pode descobrir a maneira prática como Deus o ensinou a vencê-lo. Aleluia! Como Deus ensinou Elias, com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua graça, a vencer este vírus do desânimo na sua vida. Porque o desânimo é um vírus. E pega, hein? E pega. E pega. Aperte a mão da pessoa que está aí do teu lado e diga assim: irmã, não pega o vírus do desânimo, não. Aleluia, Deus quer te vacinar nesta noite, te dar um antídoto, aleluia, para que você não pegue este vírus. Elias teve a sua chamada para ser profeta numa época assim de crise em Israel, numa época de trevas, durante o reinado de Acabe. Acabe, ele foi um rei que fez tudo, como diz a Bíblia, ele fez tudo para irritar o Senhor. E como se não bastasse, ele casou-se com uma mulher que a paixão dela era acabar com o culto a Deus, Jeová, e implantar definitivamente em Israel o culto a Baal. Acabe, ele foi tremendo em sua convicção, em acabar com o culto, e a sua mulher também. O culto que era prestado a Deus. Levantou postes ídolos. Levantou ídolos para Israel adorar. E foi nessa época que Elias surge com a sua chamada de Deus. E Elias entrega uma profecia dura para Acabe. Diz que, de acordo com a sua palavra, não iria chover sobre a terra, iria ter uma seca tremenda, e por causa desta profecia, ele teve que fugir, e Deus mandou que ele fosse para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite, Deus ordenava aos corvos para alimentar Elias, para trazer pão e carne para Elias, e ele bebia da água do ribeiro. Mas houve uma certa vez que o ribeiro secou-se, e então Deus falou para Elias: Elias, vá para Sarepta, porque lá eu tenho ordenado a uma viúva para que te sustente. E ele entra na cidade de Sarepta, vê uma viúva catando, uma mulher catando gravetos, e ele chega perto daquela mulher e diz: me dê um pouco de água. E ela, quando vai se levantando para pegar um copo d'água para ele, estava numa seca tremenda, mas ela tinha ainda, e ela levantou-se, e ele disse assim: traz-me também um pouco de pão.
pão, um bolo, e ela disse: Senhor, eu não tenho nada na minha casa, eu tenho um pouquinho de farinha na panela, um pouco de azeite na botija, vou fazer um bolo para eu e meu filho e vamos morrer. E Elias disse para ela: olha, vai, faz primeiro para mim, porque a farinha da panela não vai acabar, o azeite da botija não vai faltar. Aleluia, aleluia, aleluia. E assim aconteceu, até que houve chuva sobre a terra. Irmãos, Elias venceu grandes batalhas. Elias desafiou a Acabe a juntar todo o povo no Monte Carmelo, e ele colocou ali os profetas de Baal, e desafiou os profetas de Baal perante Acabe e perante o povo de Israel. E a Bíblia diz, não vou me estender muito nesta história, mas a Bíblia diz, os profetas de Baal clamaram ao Deus deles, e nada aconteceu, e o desafio de Elias era o Deus que respondesse com fogo, esse seria rei, Deus de Israel. E aí os profetas de Baal clamaram a manhã toda, e o Deus deles não respondeu. Mas a Bíblia diz que quando Elias começou a clamar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, irmãos. Aleluia! E a Bíblia diz que ele juntou todos eles no vale de Quizon, e ali matou os profetas de Baal e os profetas de Azera. Irmãos, desceu uma unção tremenda sobre Elias, e ele coordenou aquela matança. Mas não ficou só com isso. Acabe foi e contou para Jezabel o que havia acontecido, o que ele tinha visto. E aí, irmãos, é que começa a ameaça de Jezabel para com Elias. E após a ameaça de Jezabel, Elias passa por uma terrível crise de desânimo. E se formos analisar bem esta crise, podemos chegar à conclusão que existiram 5 fatores que contribuíram para o desânimo e a depressão de Elias. O primeiro fator que contribuiu para o desânimo de Elias, isso acontece com qualquer um de nós. Sabe qual foi? A exaustão, o cansaço. Elias havia se esforçado demais. Havia se esforçado até mesmo por uma causa justa. Ele tinha despendido suas energias ao extremo. Ele deveria ter sido apenas o canal de Deus, para que Deus fizesse aquilo na vida dele, para que Deus o usasse, como os irmãos cantaram aqui: usa-me, Senhor, como um canal. Mas ele entrou num cansaço tremendo, irmãos, e muitas das vezes nós empregamos as nossas forças em algum trabalho para Deus, as nossas próprias forças, e quando nós empregamos as nossas próprias forças, nós saímos frustrados e desanimados. Mas Deus nesta noite está falando para você, aleluia. Seja apenas um canal e deixe o resultado com o Senhor. Diga para esta pessoa que está aí do teu lado: irmão, seja apenas um canal de Deus. Aleluia. Quando nós estamos cansados, tem gente que está cansado espiritualmente, isso é uma realidade. Tem gente que está cansado, sabe? É aquela pessoa que entra num cansaço, não só físico não, mas espiritual também. Está cansado de lutar, está cansado de orar, está cansado de clamar. Deus nesta noite quer renovar as tuas forças. Aleluia. Quem é que nunca chegou a uma exaustão espiritual? Eu vejo tanta gente, irmãos, que querem se fazer de forte, mas na verdade já entraram para a caverna do desânimo, porque despenderam as suas forças, as suas próprias forças, esqueceram que a graça de Deus é suficiente para ele a cada dia. Ei, não queira lutar com as tuas próprias forças, não.
As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. O que Elias fez foi bonito? Foi, mas diante da ameaça de Jezabel, ele fugiu. E o segundo fator que contribuiu para o desânimo de Elias foi a ingenuidade. Elias pensou que com a derrota dos 450 profetas de Baal, ali acabaria com a ameaça do mal em Israel. Não, ele só tocou a ponta do iceberg. Ele só começou uma luta diária que ele não pensava que ia começar. Tem gente que quando começa a lutar e vence uma batalha, pensa, bom, agora terminou, agora eu posso ficar tranquilo. Ele confunde calma com paz. Ele esquece que é agora, que depois das grandes vitórias, é que precisa vigiar e não baixar a guarda, porque Satanás vai se levantar para tentar roubar a tua alegria. Joga esta mão abençoada, este braço abençoado em cima do ombro do teu irmão que está aí do teu lado e diga assim: irmão, não baixe a guarda não. Se você recebeu uma grande vitória, é agora que você tem que vigiar. O ladrão de alegria vai se levantar contra você. E quando estamos abatidos, irmãos, basta um pequeno aborrecimento para sentirmos aquela sensação de derrota, de abandono, de tristeza, de desânimo, de decadência. Ei, Deus te deu uma grande vitória, serva do Senhor. Não baixe a guarda não. Não pense que agora você tem que parar de orar porque a vitória já chegou. É agora que você tem que continuar orando e jejuando e buscando ao Senhor. Porque depois da grande vitória vem luta, mas depois de luta vem grande vitória de novo. Terceiro fator que contribuiu para o desânimo de Elias foi que Elias focou o seu olhar nas circunstâncias. Ele olhou demais para as circunstâncias. E aí diz no capítulo 19, no versículo 3, diz assim: o que vendo ele, olha, ele viu, o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Quando ele viu e ouviu a ameaça de Jezabel, e Jezabel mandou dizer para ele: olha, assim me façam os deuses, e outro tanto, se por certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um destes que ele o matou. É como se ela tivesse dito assim: eu não me chamo Jezabel, mulher do rei Acabe, se até amanhã ele não estiver morto, como ele matou os profetas de Baal. E a Bíblia diz que ele viu isso e se levantou para escapar com vida. Foi o terceiro fator que contribuiu para o desânimo dele. Elias focou o seu olhar nas circunstâncias. Elias acabara de sair de uma experiência no topo, no Monte Carmelo, e Deus estava com ele, Deus estava assim com ele, mas agora ele tem medo. Será que Deus o abandonou? Não. Diga para essa pessoa linda que está aí do teu lado: irmão, Deus não te abandonou não. Deus não te deixa nunca. Deus não te deixa nunca. Mas não coloque o teu olhar nas circunstâncias. Não fite os seus olhos apenas nas circunstâncias, não. O que acontece quando nós colocamos o nosso olhar nas circunstâncias, nas ameaças? Tem gente que pensa: eu vou fazer uma coisa para Deus, grande faz. Trabalha para o Senhor e Deus opera, Deus abençoa, e ele pensa que vai ficar no bem bom.
que nada vai acontecer. Olha, vem as ameaças, vem as perseguições, vem as aflições. Não pense que você vai ficar livre de perseguição quando você fizer a obra do Senhor, mas não coloque o teu olhar em quem está te perseguindo, não coloque o teu olhar em quem estiver te ameaçando, não, coloque o teu olhar em Cristo, porque Ele é o autor e consumador da tua fé. Sabe o que acontece quando nós focamos o olhar nas circunstâncias? Primeiro, nós esquecemos das manifestações de Deus no passado. Elias havia sido alimentado por corvos, bebeu do ribeiro de Querite. Irmão, Deus havia enviado para ele pão, água ali do ribeiro, carne. E parece que ele havia se esquecido disso. Ele havia sido usado por Deus até mesmo para ressuscitar o filho daquela viúva, da qual Deus operou através dele um grande milagre. A farinha da panela não faltou mesmo, nem o azeite da botija. O filho dela morreu e Deus havia usado Elias para ressuscitar aquele menino. Mas ele colocou o seu olhar na ameaça de Jezabel. Ei, quantas coisas boas Deus já operou na tua vida, quantas coisas maravilhosas, quantos milagres Deus já fez na tua vida, e às vezes por causa de uma luta, de uma prova, aparentemente grande para você, mas é pequena para Deus, porque para Deus não existe problema difícil, e você olha para este problema e esquece do que Deus fez no passado. O mesmo Deus que te deu vitória naquela luta lá atrás, este mesmo Deus é o Deus que vai te dar vitória nesta também. Não desanime, levante a tua mão e glorifica ao Senhor, porque o teu Deus, aleluia, é Deus do impossível. Quando você foca o teu olhar nas circunstâncias, nas ameaças, nas aflições, acontece isso. E outra coisa que acontece, você experimenta o medo, como Elias experimentou. E você tem uma única reação, que é a que Elias teve, foi a reação de fugir. Ele fugiu. Agora, o quarto fator que contribuiu para o desânimo de Elias foi o isolamento. O isolamento. No versículo 3, na parte B, diz assim: ele escapou com vida, ele fugiu para escapar com vida, e se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ou seja, ele tinha alguém, um amigo que lhe ajudava. Ele tinha um moço que ajudava nas horas das lutas, das tribulações, mas ele se isolou completamente. Ele deixou ali o seu amigo, ele deixou ali o seu servo. E quando nos isolamos, irmãos, nós perdemos a visão objetiva da realidade. Quando você se isola, você perde a oportunidade de repartir a carga com alguém. E Deus quer colocar na tua vida alguém, aleluia, que reparta a carga contigo. Alguém para te abençoar, alguém para te ajudar, aleluia. Não se isole, tem os amigos que vão te ajudar. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Não se isole, serva do Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não se isole. Agora, o quinto fator que contribuiu para a depressão, para o desânimo de Elias, foi que ele se alimentou da comiseração. Ele se colocou para baixo, ele se achou um nada. No versículo 4 ele diz: ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Irmãos, ele alimentou esse espírito, esse complexo de inferioridade. Ele disse: eu não mereço ficar vivo, eu quero morrer. Eu não quero morrer nas mãos de Jezabel. Deus, me leva logo. Quantas vezes nós vemos pessoas assim, que começam a passar por luta e começam a se achar um pobre coitado e dizer: Deus, me leva, porque eu não mereço. Deus está falando nessa noite para você: jogue por terra em nome de Jesus esse complexo de inferioridade, essa coisa de achar que você é um nada. Não, serva do Senhor, você é filha do Rei, aleluia. Você é importante para Deus, e se você não fosse importante para Deus, você não estaria aqui nesta noite, aleluia. Deus te ama. Aperte a mão desta pessoa com muita unção e diga para esta pessoa: irmão, Deus te ama muito. Ele tem um amor especial por tua vida. Oh, glória a Deus. Quanta gente com complexo de inferioridade, quanta gente achando que não é nada, quanta gente dizendo: Deus, me leva logo, eu não aguento mais. Ei, você suporta sim, porque Deus não dá prova além daquilo que você pode suportar. Você suporta. Sabe por que você suporta? Porque o Deus Todo-Poderoso, o Santo de Israel, o Deus que não perde batalhas, Ele está contigo, aleluia. Por isso você suporta. Analisamos esses 5 fatores que contribuíram para o desânimo de Elias. Agora chegamos à conclusão também, que Deus usou 5 maneiras para tratar do seu desânimo, para tratar do seu desalento, para tratar da sua frustração. E Deus quer usar essas 5 maneiras contigo também. A primeira maneira que Deus usou está no versículo 5 do capítulo 19. Deus permitiu que seu querido profeta dormisse. Deus permitiu que seu querido profeta dormisse. Diga para esta pessoa que está do teu lado: irmão, descansa. Descansa. Dorme. Pode dormir. Pode dormir. Descansa. Dorme. O primeiro remédio que Deus usou para curar o desânimo de Elias foi este: colocou o exausto guerreiro para dormir. É como se Deus tivesse dito para Elias: Elias, tu está muito cansado. Elias, tu está exausto. Elias, dorme. Ele se encontrava psicologicamente, irmãos, cansado demais para receber alguma orientação do Senhor e conseguia assim captar, raciocinar corretamente. Então Deus fez o servo guerreiro dormir. Quantas vezes, aleluia, Deus nos coloca para dormir um pouquinho, para descansar. Diz minha serva: olha, não tenho luta durante uma semana para você, eu vou fazer você dormir. Não tem trabalho para você durante uma semana, não tem pregação, não tem louvor, não tem nada. Você vai dormir esta semana porque você precisa descansar. E aí, quando a pessoa não quer parar, quer lutar freneticamente, quer continuar trabalhando, aí Deus vai e para o servo. Quando o homem não para, Deus para o homem. Aleluia. Às vezes nos para, porque primeiro Ele quer nos fazer descansar, e segundo, por amor às vezes a uma alma, aí Ele para a gente na cama de um hospital.
como eu fiquei agora, no mês de dezembro, 16 dias lá no fundão, com a minha mãe enferma, e eu tive que ficar lá com ela, suspender todos os compromissos, cancelar todos os compromissos, e o Senhor falou para mim: minha serva, agora é aí que tu vai ficar, descansando, sentado numa cadeira, 16 dias dentro do hospital do fundão. Mas sabe por quê? Porque ele me precisava fazer parar, e segundo, porque tinha uma alma lá, internada há 1 ano dentro daquele hospital, e nós fomos parar naquela enfermaria, e Jesus salvou aquela alma, e a tirou de lá. O médico tinha dito para ela: olha, não tem jeito, a senhora não tem previsão de sair daqui. Ela estava com uma otite externa maligna, estava internada há 1 ano no fundão. 1 ano ela estava internada no fundão, e essa infecção já havia tomado os ossos do crânio, os ossos do cérebro, e era uma infecção que não tinha como os médicos darem alta para ela. Ela tinha que ficar ali tomando antibiótico venoso, e não tinha perspectiva de saída daquele lugar. Mas no dia que nós saímos, que minha mãe teve alta daquele hospital, ela levantou as 2 mãos cansadas para Jesus, e dias depois estava ela saindo de alta. Aleluia, glória a Deus. Você pode levantar a tua mão e glorificar o nome do Senhor. Ei, Deus pode te parar para dormir um pouquinho. Deus pode parar o servo exausto, o servo guerreiro, para dormir um pouquinho e descansar. Às vezes, irmãos, é necessário restaurarmos as forças físicas, pararmos o suficiente para reorganizar a vida. Quantas vezes a gente fica correndo para um lado e para o outro, fazer a obra do Senhor assim, fazer a obra do Senhor assim, mas a vida está desorganizada, e Deus, aleluia, o remédio que Deus usa para estas coisas é fazer o servo guerreiro dormir. Aleluia. Aperte a mão desta pessoa linda que está aí do teu lado, diga para ela: se Deus quiser te fazer dormir um pouquinho, aceite, porque é de Deus. É de Deus esse descanso. É de Deus esse descanso, servo, para você reorganizar a tua vida, para você chegar a uma conclusão da tua vida, para você repensar a tua vida espiritual. É necessário às vezes. Aleluia. Aleluia. E redobrar os esforços nesta hora, irmão. Redobrar as forças, fazendo a obra freneticamente, não vai tirar você do desânimo, não. Vai piorar a situação. Então deixa Deus te fazer dormir um pouquinho. Deixa porque é preciso. Segundo remédio que Deus usou, a segunda maneira que Deus usou para tratar de Elias, está no versículo 5, a parte B, e o versículo 6 do capítulo 19. Aleluia. Diz que ele deitou-se, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas de uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. O segundo remédio que Deus usou foi esse, foi alimentar Elias, fortaleceu Elias com alimentos. Aleluia. Deus está te fortalecendo nesta hora com alimento santo do céu. Glória a Deus. Já imaginou, irmão, depois das horas gostosas de sono, aparece o anjo e diz para ele: come, bebe. Aparece a comida assim na frente dele, e o anjo diz: come, bebe. Deus o alimenta, fortalecendo o corpo físico. Irmão, ele precisava de comida, ele precisava dormir, e ele precisava de comida também. Quantas das vezes Deus para a gente quando nós estamos desanimados, e a gente quer continuar lutando mesmo desanimado? Deus para a gente para dormir, e Deus para a gente para se alimentar, para comer. É aí, meu servo, é aí. O profeta comeu, bebeu, e novamente pegou no sono. Novamente ele dormiu,
Deus nos conhece, irmão, perfeitamente. Ele sabe a hora que a gente pode e deve prosseguir ou não. Ele permitiu que o servo guerreiro dormisse novamente. E aí o terceiro remédio para Elias, terceira maneira como Deus tratou do desânimo de Elias, Deus o animou a prosseguir. O anjo disse para ele: olha, longa é a caminhada, levanta, come, porque muito comprido te será o caminho. Aleluia! O profeta deveria ir para o monte Horebe, o monte de Deus, o mesmo monte onde Moisés se encontrou com Deus. Lá estava a cura para o desânimo de Elias. Aleluia! Hoje Deus te convida a prosseguir, serva. Hoje Deus te convida a prosseguir, servo. Você já deitou, já dormiu, já comeu. Agora levanta e vai, porque longa te será a caminhada. Não fique deitado, não. Não fique prostrado, não. Não permaneça com esse desânimo, não. Oh, Deus está te animando a prosseguir nesta noite. Levanta, ergue a tua cabeça. E antes que o inimigo perceba que você está desanimado, corra para os pés do Senhor, põe-te perante a face do Senhor e clama a Ele, porque Ele é poderoso para te sustentar e para te levantar. O quarto remédio que Deus usou para tratar de Elias está no versículo 9. Deus incentivou o profeta a se desabafar. O profeta correu para o monte Horebe, mas entrou dentro de uma caverna, se enclausurou, se fechou. Mesmo depois de ter dormido, mesmo depois de ter se alimentado, mas ele continuou no seu desânimo. Ele continuou e ele foi para dentro de uma caverna. Irmãos, e aí Deus incentiva o profeta a se desabafar. Está no versículo 9. Quando Deus fala para Elias: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Que fazes aqui, Elias? Deus queria que Elias falasse tudo o que estava sentindo. Irmãos, eu estava até conversando com meu esposo hoje. Nós fomos fazer uma visita a uma pessoa, e ali tinha uma outra irmã também fazendo a visita, e Deus usou, foi uma bênção na palavra para aquele irmão. Mas eu estava comentando com meu esposo, existem algumas vezes, algumas situações que a pessoa passa, que ela não quer ouvir sermão, não. A cura dela está em se desabafar. A cura dessa pessoa está em falar o que está sentindo. Muitas das vezes a cura para o desalento está em você se desabafar com alguém. E Deus, Ele não quis recriminar Elias em estar na caverna, não. Com aquela pergunta, Ele incentiva Elias a se desabafar, a contar tudo o que está sentindo. Oh, serva do Senhor, Deus está falando para você nesta noite: conte-me o que você tem. Aleluia. Se desabafe perante a face do teu Senhor e diga o que você está sentindo. Conte o que você precisa. Eu estou aqui para te ajudar. Aleluia. Quando nós somos desafiados, irmãos, a apresentar a causa que nos levou ao desânimo, estamos no início da nossa cura. Apresente a Deus a causa do teu desalento, a causa do teu desânimo. Apresente a Deus nesta noite. Fique de pé, por favor. Aleluia. Quinto remédio que Deus usou, a quinta maneira que Deus usou
para tirar Elias daquele desânimo. Sabe qual foi? Deus mostrou a Elias que apesar de tudo, ele ainda estava no controle. Aleluia. E o fez sentir e ouvir a voz mansa e suave. Oh, glória a Deus. Quando Deus se apresenta e veio um forte vento, Deus não estava no vento. Depois do vento, terremoto, Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus estava na voz mansa e suave. Será que você pode fechar os teus olhos nesta hora? Será que você pode curvar a tua cabeça nesta hora e dizer: Senhor, pode falar, eu estou aqui, eu quero ouvir a tua voz mansa e suave. Aleluia. Ah, Deus está falando para você, minha serva, meu servo, eu estou no controle da situação. Você pode até estar desanimada, você pode até estar desanimado, você pode até estar sofrendo ameaça, você pode estar sendo até afligido por alguém, mas o Senhor está dizendo para você nesta noite: eu estou no controle. Eu estou no controle. Eu estou no controle desta situação e você não vai morrer na caverna. A caverna não é eterna para ti. Eu estou na caverna e vou tirá-lo de lá, diz o Senhor dos Exércitos. E a cura final de Elias foi, sabe o que? Foi Deus fazê-lo voltar ao trabalho e ter mostrado para ele que ele não era o único homem fiel em Israel. Ele não era o único que teria de carregar o mundo sozinho em cima dos seus ombros. Não. Deus falou para ele: Elias, você não é o único. Você não é o único fiel aqui em Israel, não. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Aleluia. Deus está falando para você: volte a trabalho, minha serva. Volte ao teu trabalho, porque não é só você que está passando pela luta, não. Tem gente também passando contigo, tem gente também sofrendo, e tem gente que não se dobra diante do inimigo, também é fiel como você. Sai da caverna e volte ao trabalho. Deus está falando para você: sai da caverna e volte ao trabalho. Levanta a tua cabeça, porque Deus te chamou para vencer. Eu quero fazer uma coisa aqui que Deus está tocando o meu coração para fazer. Eu tenho absoluta certeza que Deus me mandou aqui como profeta de Deus nesta noite. Eu quero chamar você, serva do Senhor. Você, serva de Deus. Você, servo do Senhor, que se enclausurou numa caverna espiritual, que se fechou dentro da caverna. Você está desanimada, desanimado. Você foi ameaçada pelo inimigo. Você foi afligida. Você está passando por uma luta que só Deus sabe o que você está passando aí dentro de você. E você não está vendo saída. Mas eu quero te perguntar nesta noite: quem disse que não tem mais jeito para você? Para Deus não tem caso perdido. Eu quero chamar você que tem na tua vida uma causa impossível, e isto está te deixando triste e abatida, porque só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. O homem não pode entrar.
O homem não tem como colocar as mãos aí neste problema, mas Deus tem. Mas Deus tem. Mas Deus tem. E é Ele quem vai entrar nesta noite com providência na tua vida. Aquela pessoa que alguém diz, não tem jeito, esse aí nem Deus dá jeito nele. Eu quero dizer para você nessa noite que não existe caso perdido para Deus. Não existe caso perdido. Aleluia. Guerreira do Senhor, guerreira de Deus. Deus te chamou para lutar e vencer. Deus não te chamou para ficar de cabeça baixa, encabrunhada dentro de um canto, não. Dentro de uma caverna, não. Deus te chamou para vencer. Deus te chamou para andar de cabeça erguida e mostrar para o inimigo da tua alma que você é filha do Rei. Ah, como eu sinto a unção de Deus aqui neste lugar. Ah, como eu sinto a glória de Deus aqui. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Serva, guerreira do Senhor. Ele quer te revestir, renovar as tuas forças nesta noite, para você sair desta caverna e glorificar o nome do Senhor, porque Ele é Deus na tua vida. Aleluia.